Olá, eu sou Luciana Martins. Hoje nós vamos falar sobre os requisitos para a alfabetização. Existem requisitos muito importantes para que a alfabetização aconteça. E o grande problema hoje em dia é que muitas vezes as escolas e os professores estão antecipando essa alfabetização achando que vão conseguir uma escrita mais rápida da criança. Um estímulo. A criança, quando é estimulada, ela avança, ela responde aos estímulos. Então, na maioria das vezes, ela aprende. Só que ela precisa estar pronta como um todo, tanto intelectualmente, quanto emocionalmente, quanto neurobiologicamente. Então, existem requisitos que são importantes para que a criança tenha adquirido e para que a alfabetização flua de uma forma tranquila, de uma forma sem estresse. Então, quais são esses requisitos? Primeiro, a maturidade motora, ou seja, o desenvolvimento da coordenação motora fina e da coordenação motora ampla. Então, o desenvolvimento desse movimento de pinça, movimento de pulso e movimento de cotovelo, para que a criança consiga fazer esse movimento de escrita numa folha, no caderno. A coordenação motora ampla também é muito importante porque a criança se desenvolve como um todo, né? Então, nesses movimentos de correr, saltar, pular, esse desenvolvimento global da criança. A criança está desenvolvida nesse aspecto? Ótimo. Então, é um dos requisitos que já está ok. O segundo requisito é a maturidade intelectual, ou seja, ela tem que estar madura intelectualmente para conseguir se alfabetizar. Então, ou seja, ela tem que conseguir ter desenvolvido a habilidade da percepção visual. Para que a percepção visual? Para que ela consiga perceber a diferença da letra P para a letra Q, da letra B para a letra D, o M com 2 murrinhos, com 3 murrinhos, o N com 2 murrinhos, ela aprenda a diferença de uma letra para outra. Ela tem que estar desenvolvida visualmente para que ela consiga perceber semelhanças e diferenças entre as letras. A mesma coisa na percepção auditiva. Ela tem que conseguir perceber as semelhanças e as diferenças entre os diversos sons. Entre o som da vaca e o som da faca, por exemplo. Entre o som da bola e o som da bola. Então, essas diferenças sonoras, ela também tem que ter desenvolvido. Normalmente isso acontece na educação infantil. É importante que a educação infantil se preocupe em desenvolver essas habilidades para que a criança, quando chegue na fase de alfabetização, ela já tenha todos esses requisitos dominados. Então, o que mais? Além de percepção visual, percepção auditiva, a coordenação visomotora, que é olhar para frente e escrever embaixo, olhar para frente e escrever embaixo, que seria o desenvolvimento da cópia do quadro. Né? Lateralidade, em cima, embaixo, de um lado, do outro, dentro, fora. Consciência fonológica. O desenvolvimento da consciência fonológica é a criança conseguir perceber sons semelhantes, rimas, palavras que começam com a mesma letra, palavras que terminam com a mesma letra, palavras que têm letras, sons semelhantes no meio, palavras que rimam. Outra coisa é a rapidez e precisão ao acesso ao léxico mental. O que seria isso? Se eu falo, eu quero uma palavra com a criança rapidamente vai, busca lá no cérebro dela alguma coisa que comece com A e traz isso de volta. Então, automaticamente, às vezes você fala uma palavra com A, ela vai imaginar uma abelha, um avião, uma asa, enfim, o que for mais comum para a criança. O que ela tiver mais característico para ela. Né? Um outro requisito é o desenvolvimento da linguagem oral. É importante que a criança fale. A criança que não fala, ela tem muito mais dificuldade para se alfabetizar. Então é importante que a criança já tenha se desenvolvido oralmente, que ela consiga contar uma história, que ela consiga contar um caso, que ela consiga dar um recado, que ela consiga se expressar oralmente para que ela consiga se expressar de forma escrita. E, por fim, a interiorização e o domínio do esquema corporal. O que seria isso? Ela se reconhecer enquanto corpo, enquanto pessoa. Ela entender que a cabeça fica em cima, que a cabeça está presa a um pescoço, que tem o tronco, que tem as pernas, e que desse tronco saem os braços e as pernas, que os braços não saem da cabeça. Então, uma primeira atividade, quando a gente quer avaliar uma criança, se ela está pronta para a alfabetização, quer saber se ela está pronta para a alfabetização, eu normalmente faço assim, eu peço para a criança fazer um desenho.
ela faz o desenho, peço para ela se desenhar e completar a cena. Então, quando ela se desenha e completa aquela cena, eu vejo como ela está dentro do espaço, essa organização espacial dela e como ela entende o corpo dela. Se ela ainda está fazendo bonequinho palitinho, se ela ainda está colocando os bracinhos na cabeça, se ela já faz um corpo com a cabeça, com o pescoço, com o tronco e membros. Depois eu peço para ela escrever o nome dela ou o que apareceu no desenho, do jeitinho dela. E aí eu percebo se ela tem alguma consciência fonêmica, se ela consegue entender o que está em cima, o que está embaixo, com o desenho que tá sendo representado ali, e avalio esses pré-requisitos de acordo com o desenho que ela fez. Se der para avaliar nesse primeiro momento, tudo bem, senão eu vou fazendo testes desses requisitos ao longo da semana que a criança está estudando. O importante é a gente conseguir avaliar se a criança realmente domina esses pré-requisitos, se ela consegue ter essa maturidade, dominar esses pré-requisitos para alfabetização, e aí a gente partir para planejar um trabalho a fim de que realmente a alfabetização aconteça e seja de sucesso. Então, até o próximo vídeo. Beijo no coração.